Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 16 de novembro de 2025. Irmãos, eu queria, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria, irmãos, falar com vocês a importância de nós orarmos pela manhã. Irmãos, como vocês sabem, ou para você que ainda não sabe, todos os dias, irmãos, eu estou aqui às 7 horas da manhã orando por você. Todos os dias, irmãos, sai vídeo aqui no canal às 7 horas da manhã, com a oração da manhã. Eu oro por você, eu entrego uma palavra do Senhor para a sua vida. E, irmãos, eu queria falar com vocês um pouquinho, rapidamente, para nós entrarmos na palavra de hoje, a importância, irmãos, de nós orarmos pela manhã. Irmãos, quando nós oramos pela manhã, nós estamos mais capacitados, mais preparados para enfrentar as adversidades do dia a dia. Nós estamos mais preparados para poder vivenciar o restante do dia que tem pela frente. Porque, irmãos, quando você ora, você recupera suas forças. Deus, ele te renova. Ele recupera suas forças, sua energia. Por isso, irmãos, nós temos que orar pela manhã. Irmãos, eu não estou falando que você não pode orar de tarde ou de noite. Não, não é isso que eu estou falando. Mas, irmãos, quando nós oramos pela manhã, nós temos mais energia, mais capacidade. Deus, ele nos dá mais força para poder resolver as nossas tarefas diárias, para poder lidar, irmãos, com o nosso dia. Por isso, irmãos, é importante você orar pela manhã. Por isso, irmãos, eu peço a vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Porque todos os dias, irmãos, tem oração da manhã para você estar ouvindo, para você estar escutando, para você, irmãos, estar orando junto comigo, para que nós venhamos iniciar o nosso dia bem, para que nós venhamos iniciar o nosso dia com o pé direito, para que todo o nosso dia venha ser próspero. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa manhã. Irmãos, Deus, ele me mostrou aqui que muitos de vocês, muitas das vezes, se questiona por que algumas pessoas, elas são abençoadas por Deus mais rápido do que outras. Talvez, irmãos, você é um cristão que já tem orado muito por algo, já tem pedido muito por algo, até mesmo por várias coisas. Mas parece, irmãos, que Deus, ele demora um pouco mais de tempo para poder te dar uma resposta, para poder te dar aquilo que você pediu. Você, irmãos, você se questiona, por que eu há tanto tempo, talvez você que está aqui me ouvindo, talvez você tenha muito tempo de igreja, talvez você tenha muito tempo que está nos caminhos de Deus, tem muito tempo que você se tornou um cristão, e nesse tempo, nesse período, você ora a Deus, você pede coisas a Deus, e muitas das vezes, irmãos, uma pessoa que chega na igreja muito depois que você olha, irmãos, a situação de uma pessoa que chegou na igreja recentemente, e parece, irmãos, que Deus, ele gosta mais dessa pessoa do que de você, porque essa pessoa ela chegou na igreja há pouco tempo e parece que tudo que ela faz está prosperando. Parece, irmãos, que Deus, ele presenteia mais algumas pessoas do que outras. E você se pergunta, eu estou aqui há tanto tempo servindo a Deus, eu estou tanto tempo aqui servindo ao Senhor, mas parece que as coisas para mim é mais difícil. Parece que para eu conquistar algo, para eu conseguir algo, é mais difícil, é mais complicado. Irmãos, eu acredito que muitos de vocês já pensaram, ou até mesmo estão pensando dessa forma. Eu quero, irmãos, falar com vocês. Na verdade, eu quero ler com vocês, irmãos, uma passagem da Bíblia. Você que pode, irmãos, me acompanhar, acompanhe comigo. Abra sua Bíblia em Salmos, de capítulo número 92, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano.
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui o salmista, ele vai falar sobre duas árvores diferentes. Primeiro, irmãos, ele vai falar da palmeira. Ele fala que os justos florescerão como a palmeira. E logo em seguinte, irmãos, ele vai falar do cedro, o cedro do Líbano. O salmista, irmãos, ele fala que os justos, eles crescerão como o cedro do Líbano. Irmãos, eu fui parar para pesquisar essa árvore que chama cedro. Irmãos, uma coisa me chamou a atenção. Irmãos, tem alguns tipos de cedro que ele cresce, irmãos, somente cerca de 30 a 60 centímetros por ano. Irmãos, sim, o cedro, alguns tipos de cedro, eles crescem muito pouco. Somente, irmãos, 30 centímetros. De 30 a 60. Irmãos, 30 centímetros, para você ter uma noção, uma ideia, é o tamanho de uma régua. Imagine, irmãos, uma árvore, ela crescer somente 30 centímetros por ano. E somente, irmãos, depois de muitos anos, que ela vai crescer rapidamente. Ou seja, nos primeiros anos, ela cresce bem pouco. Ou seja, irmãos, no começo da plantação de um cedro, quando ele está nos seus primeiros anos, eles crescem muito pouco. Mas, irmãos, conforme os anos vai se passando, ele se desenvolve mais rápido. Ou seja, no começo o processo ele é lento, o processo ele é demorado. Mas depois, irmãos, de alguns anos, o cedro ele começa a crescer com mais vigor. Ele começa a crescer mais rápido. Irmãos, é assim que acontece com nós cristãos. Nós, irmãos, muitas das vezes ora por algo e parece que Deus ele não responde. Nós, irmãos, nós pedimos para Deus algo e parece, irmãos, que Deus ele demora. Mas não é, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus ele está criando raízes. Deus, irmãos, ele está criando profundidade. Irmãos, a gente sabe que uma árvore, ela não sobrevive sem a raiz, não é verdade? E olha só, irmãos, nos primeiros anos do crescimento de um cedro, ele cresce muito pouco para cima. Mas, irmãos, durante esses primeiros anos do cedro, a raiz dele cresce muito. Pode chegar, irmãos, até 4 metros de profundidade a raiz do cedro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo, irmãos? É que muitas das vezes você está pedindo algo para Deus e você talvez não tenha obtido a resposta. Você tem orado, irmãos, por algo específico. Você ora, irmãos, por uma casa, ou você ora por um carro, ou você ora por um marido, por uma esposa, você ora por um ministério. Você pede tanto algo a Deus, irmãos. Mas parece, irmãos, que Deus, ele não te dá resposta. Mas por quê, irmãos? Porque para Deus ele te dá aquilo que você quer. Para Deus, irmãos, ele confiar nas suas mãos aquilo que você está pedindo. Primeiro, irmãos, você precisa criar raízes. Irmãos, talvez você pensa, não, deixa eu oro e a minha oração parece que ela não está tendo efeito. Mas não, irmãos, nenhuma oração. Irmãos, escuta o que eu vou falar com vocês aqui neste momento. Nenhuma oração, irmãos, ela é em vão. Toda oração, irmãos, que você faz é uma plantação. E no momento certo, irmãos, essa semente que você plantou, ela vai gerar bons frutos. Mas primeiro, irmãos, para essa semente ela gerar bons frutos. Primeiro, irmãos, para essa árvore crescer, ela precisa criar raízes. Foi como nós lemos aqui nos Salmos 92, que o justo, ele crescerá como o cedro do Líbano. Ou seja, irmãos, Deus ele quer criar raízes. Foi como eu disse, o cedro, ele primeiramente, irmãos, para ele crescer, ele precisa criar raízes profundas. E talvez, irmãos, é exatamente isso que Deus ele está fazendo com você. Ele está criando raízes na sua vida. Porque, irmãos, se Deus ele te der aquilo que você está pedindo e você não tiver estrutura para suportar
aquilo que Deus ele tem para você, irmãos, você vai desviar, você vai cair. Sabe, irmãos, por que muitas pessoas têm se desviado? Muitas pessoas têm se afastado da presença de Deus? Porque, irmãos, elas receberam algo que elas não estavam dando conta de suportar, que elas não tinham estrutura para suportar. É por isso, irmãos, que muitas pessoas famosas no meio gospel, eu não vou citar nomes aqui, irmãos, por questão de ética, mas eu acredito que você conhece, irmãos, não um, não dois, mas várias pessoas no mundo gospel que se corromperam, porque elas receberam algo que elas não tinham estrutura para poder suportar. Irmãos, é muito difícil lidar com a fama, é muito difícil lidar com o dinheiro, porque, irmãos, a chance de nós se ensoberbecer é muito grande. É por isso, irmãos, que Deus está criando raízes no seu coração. Deus, irmãos, Ele vai te dar aquilo que você quer. Mas para isso, irmãos, você precisa criar raízes, você precisa ter estrutura. Porque, irmãos, o que faz a árvore permanecer de pé é o quê? É as raízes dela. Porque, irmãos, a árvore, ela pode ser a maior árvore do mundo. Se ela não tiver raízes profundas, irmãos, uma tempestade, um vento, derruba aquela árvore. Mas, irmãos, quanto mais raízes aquela árvore tiver, menos são as chances dessa árvore ser derrubada com os ventos, com as tempestades. Não, irmãos, ela não vai ser derrubada porque a raiz dela está bem estruturada. E é isso, irmãos, que Deus está fazendo na sua vida. É por isso, irmãos, que muitas das vezes você ora e parece que você não encontra a resposta daquilo que você está precisando. Você pede a Deus algo e Deus ele não te dá aquilo que você quer. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Não, irmãos, Deus ele não é ruim. Deus, irmãos, ele está criando raízes em você primeiro, para depois ele dar o crescimento a você. Para depois, irmãos, ele te expandir, te fazer crescer, te fazer evoluir. Amém, irmãos? Você entendeu essa mensagem desta manhã? Eu vou orar aqui, irmãos, neste momento por você. E nós vamos pedir a Deus para que Deus ele venha nos estruturar, para que nós venhamos receber tudo aquilo, irmãos, que nós vamos receber da parte de Deus. Que nós venhamos, irmãos, criar raiz. E neste momento, irmãos, nós vamos orar exatamente por isso. Então, irmãos, ore comigo nessa manhã, ore com fé, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, nós, ó Deus, te glorificamos por esse dia de hoje. E obrigado, ó Deus, por nos dar um entendimento de que o Senhor, ó Pai, quer criar raízes em nós. Ó Deus, nós sabemos que para uma árvore ela ficar de pé, mediante, ó Deus, os ventos, as tempestades, mediante, ó Deus, as situações climáticas, ao frio, ao calor, ao inverno, ao verão, à primavera. Deus, para uma árvore ela permanecer de pé, ela precisa ter raízes profundas. E é exatamente isso, ó Deus, que o Senhor quer fazer na vida deste irmão, dessa irmã. O Senhor, Deus, quer criar raízes. O Senhor quer dar estrutura a esse irmão, Deus, para receber tudo aquilo, para que esse irmão ele venha receber tudo aquilo que o Senhor tem para esse irmão. Ó Deus, grandes bênçãos eu sei que o Senhor tem para liberar na vida deste ouvinte. Mas para isso, ó Deus, ele precisa ter estrutura. Para isso, ó Deus, ele precisa ter raiz. Então, Deus, enraiza esse irmão. Faz, ó Deus, esse irmão entender que a oração dele, ela vai ser respondida, ó Pai, no momento certo, na hora certa. Deus nos ajude a descansar no Senhor. Porque o salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o desejo do meu coração. Deus nos ajude a esperar com paciência. Deus nos estrutura. Tira, ó Deus, tudo aquilo que vai fazer nós tropeçar, tudo aquilo que vai fazer nós cair. Ó Deus, se uma bênção dada pelo Senhor for motivo de tropeço para nós, então, ó Deus, não é bênção, é maldição. Tudo aquilo, ó Deus, que nos distancia da presença do Senhor, toda bênção, ó Pai, que nos distancia da presença do Senhor, não é bênção, é maldição, é pedra de tropeço. Mas, ó Deus, que nós venhamos ter estrutura para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha nos dar estrutura, ó Pai, para este ouvinte, para esse irmão, para que ele venha, ó Deus, desfrutar do melhor que o Senhor tem, do melhor, ó Deus, que esse irmão pode receber.
Que nada, ó Deus, venha ser pedra de tropeço para nós, mas que nós venhamos ter estrutura, maturidade, sabedoria, ó Deus, e conhecimento para lidar com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, ó Pai, te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Irmão, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe seu gostei, para que essas mensagens, irmãos, elas venham alcançar mais e mais pessoas. Tem alguém, irmãos, nesse momento que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir uma oração, que precisa de pessoas que ajudam ela. E você, irmãos, pode fazer esses vídeos alcançar essas pessoas. Somente, irmãos, com um simples gesto de se inscrever no canal. Então, irmãos, faça isso. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus ele venha te dar um dia abençoado. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.